Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 21 de junho, cuja leitura do dia em Apocalipse 6 e primeiro livro dos Reis, versos 12, capítulos 12 e 13. Quero conversar com você com muito zelo e temor. Algo que considero que o Senhor está me impelindo a compartilhar. Apocalipse, capítulo 6, versos 9 a 11, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vigas o sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, a que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Na reflexão do anterior, se você não assistiu, recomendo que você assista, tratando sobre o sublime trono de Deus. E eu comentava que nos versos iniciais, e eu me atentei a que Jesus é aquele que nos leva à sala do trono, enquanto eu estava lendo o texto durante a gravação do vídeo. Sabendo que esse sobe aqui, sabia que era Jesus falando, já de vários anos, mas me atentar que era a partir dali, João era conduzido até diante do trono. Isso me ocorreu naquele momento. Se você assistiu, você sabe do que eu estou falando. E alinhado ao que Deus tinha me trazido ao coração, do como nós correspondermos a essa sublimidade do trono, estarmos diante dele continuamente, dia a dia, que era em Cristo. Mas você sabia que há quem interprete que os versos iniciais do capítulo 4, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Lembrando que arrebatado aqui não está no original, ok? Está aqui em itálico na minha ACF, não está no original. Mas há quem interprete que esses versículos iniciais, eles se tratam do arrebatamento da igreja, após os períodos históricos representados pelas 7 igrejas. Já ouvi isso de especialista em escatologia, vamos chamar assim, professor de seminário, já ouvi defender claramente assim. E eu, há muitos anos atrás, também entendia dessa forma. Mas, não sei se você sabia disso, tá? Que eu acabei de falar. Que há quem entenda assim. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Ou a palavra de Deus nos ensina que a igreja passará por ela, pela grande tribulação?
E se a igreja passar pela grande tribulação? Contar aqui rapidamente um fato, tá? Acontecido na rua durante um período de evangelismo na rua. Eu estava junto ao meu pastor Júlio, ele ainda era evangelista, consagrado evangelista, e o responsável pelo ministério de evangelismo na nossa igreja. E estava fazendo dupla com ele naquele dia, naquele momento, e nós abordamos um homem próximo a uma clínica veterinária, e ele para, dá atenção, nos ouve, e aí, no desenrolar da conversa, ele nos revela que era um pastor, e as coisas que foram surgindo lá na abordagem, na explanação do evangelho, ele vira e fala assim: poxa, eu entendo, vejo na palavra que a igreja vai passar pela tribulação, pela grande tribulação, mas eu prefiro não contar isso para a igreja que eu pastoreio, para que eles não queiram abandonar a fé e querer apenas estar preparados quando virem todos os sinais e as profecias se cumprindo. Eu prefiro que eles entendam que haverá um arrebatamento secreto para que eles estejam prontos a todo momento. E isso me deixou e deixou o pastor Júlio, na época ainda evangelista, muito tristes e preocupados. Alertamos em amor a esse irmão, que eu oro para que ele, desejo que ele persevere na fé como homem de Deus, conduzido o rebanho segundo a palavra. Mas me preocupa isso, porque eu vejo que muitas pessoas têm uma inclinação ao entendimento de que a igreja vai passar pela tribulação, pela grande tribulação, mas meio que tem um receio, sabe, de abraçar como verdade. Eu lembro de uma pessoa querida, eu não quero expor quem é aqui, mas a esposa de um pastor conhecido, encontrou minha esposa há alguns anos, e nas conversas ela chegou e falou assim: puxa, eu tenho percebido circunstâncias no mundo e eu estou começando a pensar na possibilidade de fato a igreja passar pela grande tribulação. E o esposo dela, com isso, entende que não, conhece as diferentes vertentes. Ele não é um especialista, até então não era um especialista na área, mas conhecia, sabia, e como a maioria dos cristãos atualmente, entendia de forma diferente. E ela, puxa, eu estou querendo pensar nisso, estou querendo conversar com meu marido na palavra a respeito disso, ela explanando isso. E o que eu quero, se o Senhor me permitir, nesse vídeo, e estou precisando dessa introdução um pouco longa para te explicar isso, eu preciso ressaltar, por favor, que eu estou gravando essa reflexão com muita paz, com muita tranquilidade, sem animosidade,
longe de qualquer sentimento de soberba, de vaidade ou de qualquer coisa, mas apenas refletirmos juntos nessa possibilidade. E se a igreja passar pela grande tribulação? Hoje eu tenho um posicionamento, tem hoje, 21 de junho, de 2022, tenho interpretado até o momento de que sim, de que a igreja passará pela grande tribulação. Até 5 anos atrás, não. Ou até 6 anos atrás, não. De 6 anos para cá, entendo que sim. E, carinhosamente, eu respeito quem entenda de outra maneira. Ok? Está tudo bem. Não é um posicionamento escatológico por uma interpretação ou por outra que é um fator para a salvação, tá? Mas apenas nós refletirmos juntos, porque eu considero perigoso descartar-se totalmente essa possibilidade. E por que eu digo isso? Porque conforme as coisas estão se estreitando, você me ouve falar aqui nas reflexões, eu entendo que estamos sim na reta final da igreja, aqui na Terra. Eu vejo que as coisas vão se afunilando, se estreitando, a caminhada vai ficando mais dificultosa e muitos têm se espantado com os sofrimentos pelos quais estão passando por causa da fé. Se a grande tribulação, se a igreja passar pela grande tribulação, como é que essas pessoas vão reagir? Sabe? Então, no mínimo, nós ponderarmos, pensarmos sobre a grande tribulação nesse sentido. E se a igreja passar? Sabe? Então, feito aqui essa introdução, é importante falar sobre algo aqui de grande tribulação e a ira de Deus. Os discípulos de Cristo não são destinados à ira, ok? João 3,36 diz que aquele que não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele, tá? Então, há, sim, uma condição da ira não permanecer sobre nós, se nós cremos em Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 8 a 10. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Ok? Então, os discípulos de Cristo não são destinados à ira. De acordo. O resgate da ira será na vinda de Cristo. Porque diz 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. Esperar dos céus, que nos livra da ira futura. Então,
conseguimos ir enxergando assim. Um outro texto importante para refletir é de que a igreja se reunirá com Cristo na sua vinda. Segundo os Tessalonicenses 2, 1 e 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa união com Ele. A união com Ele é quando Ele vier. Um outro texto importante para refletirmos na sequência, versos 3 e 4, é de que antes disso acontecer, da vinda do Senhor e da nossa reunião com eles, haverá a aparição do Anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo, querendo parecer Deus. Falando do Anticristo, o personagem que surgirá, se manifestará. Outra coisa importante a pensar é de que a grande perseguição à igreja, alguns textos nos mostram que ela se dá antes da volta de Cristo. Por exemplo, respeita o seu entendimento, caso seja diferente, está tudo bem, ok? Volto a frisar. Na profecia de Daniel 7, 15 a 27. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto, e ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Falando do estado final. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, fazia guerra contra os santos, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra. E aí se vê a história, os períodos dos reinos, dos impérios. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. E contra os 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e aí tem a interpretação de que são nações mesmo, ou 10 blocos, uma liga de nações, cada bloco desses, com países que de origem ou de alguma, ou que sofreram alguma influência do quarto reino do Império Romano. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo,
e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues. Lembra-nos a linguagem de 2 Tessalonicenses. Na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E no sermão de Jesus, Mateus 24, 9 a 14, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E Jesus está falando. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Do verso 21 a 31. Porque haverá então, de Mateus 24 ainda, porque haverá então grande aflição. E grande aflição aí é megatlipsis, em grego. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Nos parece uma grande tribulação. Megatlipsis. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe descrédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, e eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Todo olho o verá. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Falando da punição ao anticristo e aos exércitos o exército que lutará, tentará lutar contra o Senhor. E logo depois da aflição daqueles dias, depois da aflição, o sol escurecerá e a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens depois da aflição, tá vendo? Com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E na revelação de Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 17, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola,
e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, quem poderá subsistir? Então, claramente aqui vemos, podemos entender essa sequência de uma grande perseguição e em seguida a vinda do Senhor para manifestar a ira de Deus. Então, nos parece que são eventos distintos. Ira de Deus e grande tribulação. No versículo 1, olhando para o contexto, nós vimos e havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. No capítulo anterior, nós vimos que somente o cordeiro é digno de desatar os selos e abrir o livro, porque ele cumpriu a obra expiatória na cruz. Aqui, efetivamente, o Senhor Jesus começa a desatar os selos, um a um. Ok? No versículo inicial do capítulo. Pessoalmente, tá? Por favor. Eu interpreto na palavra que esses eventos são paralelos à narrativa de Jesus no sermão escatológico, em Mateus 24, por exemplo. Até a abertura do 4º selo, os príncipes, o princípio das dores. A partir do 5º selo, a grande tribulação, a perseguição final contra a Igreja de Cristo, onde seremos odiados de todas as nações. Por isso que é importante não se enganar, porque e se de fato a igreja passar pela grande tribulação? Ou seja, eu interpreto claramente que é o Senhor Jesus que inicia o princípio das dores e com o aval do Pai. Na verdade, ao chegar a hora, Deus entrega ao Cordeiro o livro. Deus está no controle. Deus não lida com o acaso ou com o improviso, ainda que ele pudesse fazer. Mas Deus tem um plano que é perfeito e no Senhor podemos descansar. Ele tinha um plano de uma redenção eterna por meio da fé em seu Filho Jesus. Todas as coisas acontecem dentro desse plano de Deus. Mesmo quando os homens, em sua maldade, tentam interferir no projeto de Deus, eles acabam cumprindo o plano de Deus. E Deus tem um plano que está se cumprindo detalhadamente ao longo de toda a história. E os acontecimentos pelos quais nós passamos, eles vão evidenciando isso, sabe? Do cuidado de Deus ao longo da história. Dos versos 2 a 5, nós vemos que na abertura do 1º selo, algo é entregue ao que está no cavalo branco. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o 2º selo, ouviu o 2º animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o 3º selo, ouvi dizer o 3º animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma lança em sua mão. Então, na abertura do 1º selo, algo é entregue ao que está no cavalo branco. Na abertura do 2º selo, algo também é entregue
Só que agora ao que está no cavalo vermelho. Mas com a abertura do terceiro selo, nada é entregue ao que está no cavalo preto. Ou seja, fica muito claro que a fome avassaladora que virá sobre o mundo, no meu entender, tenho entendido até agora, será consequência de uma guerra na abertura do segundo selo e de um evento que pode ser uma pandemia na abertura do primeiro selo. Ok? Versículo 6 nos diz que algo importante. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Há quem interprete que nesse tempo de grande fome, com a abertura do terceiro selo, a referência de não danificar o azeite, produto da oliveira, e o vinho, produto da videira, aponta para poupar o povo de Deus, simbolizado por essas árvores. Ok? Mas também há a compreensão de que provavelmente significa que a fome será limitada, não mundial, com a preservação do azeite e vinho como símbolos de luxo. Dos versos 7 a 8, quando o texto nos diz: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser que dizia: vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder tanto para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com mortandade e com as feras da terra. Então nós vemos o lugar dos mortos, o Hades, o inferno, seguindo o cavalo amarelo esverdeado, e a menção de 4 juízos juntos. Esse é o detalhe. Não é primeiro esse, mas aqui nesse momento, juntos, reforçam a mensagem de que haverá muitas pessoas morrendo. 25% da população mundial. Até então, dos versos 9 a 11, os primeiros 4 selos iniciam com um convite à atenção aos fatos. Ali você vê muito do vem e vê, vem e vê. Agora não. Percebo então que neste ponto não haverá mais necessidade desse convite, pois a igreja saberá claramente o que está acontecendo, o anticristo manifesto e o começo da grande tribulação. Nos 4 primeiros selos, você vê no versículo 1, na abertura do primeiro selo, vem e vê. Na abertura do segundo selo, vem e vê. Na abertura do terceiro selo, no verso 5, vem e vê. Aberto o 4º selo, vem e vê. Só que a partir deste ponto, do 5º selo, não haveria mais a necessidade do convite. Os convites para prestar atenção, porque a igreja estará atenta neste momento. E no outro momento anterior, esse chamado, preste atenção, olha os sinais, olha o que está acontecendo, aconteceu isso, olha, está registrado na palavra. Tá? E nesse sentido, me dá a entender que com o anticristo sendo manifesto e a grande tribulação acontecendo, que não é a ira de Deus, não vai haver essa necessidade de chamar para prestar atenção. Então, há evidência de que o livro foi escrito durante um período de extrema perseguição aos cristãos que se recusavam prestar culto ao imperador romano, que chamava a si mesmo de Senhor e Deus. Então, crente que é crente não fazer isso.
com o objetivo de fornecer encorajamento aos cristãos perseguidos, confortando, desafiando e proclamando a esperança cristã garantida, certa, junto com a garantia de que em Cristo nós compartilhamos da vitória total contra as forças do mal em todas as suas manifestações, porque a vitória pertence a Deus e a Jesus Cristo. Somos animados a permanecermos fiéis a Jesus Cristo em tempos de perseguição, de sofrimento, que terá fim quando o Senhor retornar. E aí, se a igreja passar pela grande tribulação, como é que faz? Porque nós já vivemos as muitas tribulações da fé. Lembra daquela reflexão? As muitas tribulações da fé? Com base em Atos 14, 21 e 22, que nos diz que as tribulações são necessárias. Diz assim o texto: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A palavra traduzida como tribulações, e aqui nos variados textos que eu já li, onde aparece, vem do grego klipsis, que aparece 45 vezes no Novo Testamento e significa o ato de prensar, imprensar, pressão, e metaforicamente opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas, que não tratam-se das aflições gerais, mas das muitas tribulações da fé. Então, suportar sofrimentos não garante a entrada no reino. Não é isso que o versículo está dizendo. Pois nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Porém, a perseguição acompanha a entrada no reino de Deus. Então, a tribulação da fé, ela é exemplificada em Cristo, como está lá em 1 Tessalonicenses 1,6. Não é exclusividade, eu contribuo, sabe? Eu contribuo. Eu passo por aflição, e sem se atentar que outros também estão passando. Não é novidade. Hebreus 10, 32 a 34. Pode vir de todos os lados, segundo os Coríntios 7, 4 e 5. Pode ser pode ser algo extremo, como está em 2 Coríntios 1, 8. Pode ser a maior de todas elas, uma mega trípsis. Mateus 24, 9 e 21. Mas não é a única coisa da nossa vida. 1 Tessalonicenses 3, 7 e 8. Ela é terrena. João 16, 33. É pequena diante da eternidade. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Não pode separar de Cristo. Romanos 8, 35 a 37. Não pode impedir a entrada no reino. Apocalipse 7, versos 13 a 17. A tribulação pode ter uma origem pela entrada da fé, Marcos 4, 16 e 17, pelo trabalho na obra de Deus, Colossenses 1, 24, pelo descuido dos irmãos, 2 Coríntios 8, 12 a 15, pelo cuidado aos irmãos, 2 Coríntios 2, 4. A tribulação, ela produz perseverança, Romanos 5, 3, 4, mobilização, Atos 11, 19, consola aos irmãos, 2 Coríntios 1, 3 a 5, encorajamento aos irmãos, 2 Tessalonicenses 1, 3 a 5, e a tribulação é oportunidade para exercitar a paciência, Romanos 12, 12, exercitar a alegria, 2 Coríntios 8, 1 e 2, receber ajuda financeira, receber ajuda, Filipenses 4, 10 a 16. Então, tudo isso nós vimos naquela reflexão
as muitas tribulações da fé. Então, se nós vamos vendo se costurar dos textos que eu fui te mostrando. E essa penca aqui de características, né? Falando sobre a tribulação da fé no tempo presente, podemos chegar à conclusão com isso de como então nós devemos estar preparados. Como? Versículo 9, para mim, tem a resposta quando ele diz que eles foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Por amor ao Evangelho, mensagem e a Cristo. Sabendo enfrentar, como cristão perseguido, as tribulações da fé já presentes. Primeiro, seja consciente. Segundo os Coríntios 11, 23 a 30. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Ou ainda mais em trabalhos, muito mais em açoutes mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem não se escandaliza, quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se porém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Segunda coisa, mergulhe na palavra, João 15, 18 a 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardam a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. É necessário um mergulho na palavra. Mergulho na palavra. 2 Timóteo 3, 12 a 17. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus enganadores irão de tal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as Escrituras sagradas, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, especialmente nesse contexto. Né? Vamos lá. Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mas também ore. Atos 16, 22 a 25. E a multidão se levantou ainda contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco.
E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Então, o que aconteceu com Paulo e Silas? Oraram. Outra forma, 4. Alegre-se. Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse quarto, né? Agora em quinto, amadureça. Mateus 5, 43 a 48. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Portanto, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sexto, pregue. Mateus 10, 17 a 20, depois o 27. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos aceitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer, porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. Outro item aqui, persevere. Mateus 10, 21 e 22. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai e o filho. E os filhos se levantarão contra os pais, os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Oitavo, seja guiado pelo Senhor. Mateus 10, 23. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. É interessante isso, que vai mostrando do próprio Senhor conduzindo. Nono, olhe para Cristo. Mateus 10, 24 e 25. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Importante pensar nisso. Décimo, tenha coragem. Mateus 10, 26 a 33. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Aí não tem confusão no versículo, né? Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos.
Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. 11º, priorize o Senhor, Mateus 10, 34 a 37. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissenção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. 12º e último lugar, assuma o custo do discipulado. Mateus 10, 38 e 39. Quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Por isso, quero frisar aqui, é o meu entendimento de anos. E se você entende diferente, tudo bem. Você pensar diferente, mas por que não ponderar sobre isso? Sobre a grande tribulação. Se a igreja passar por ela, como vai ser? Como vai ser? Já sendo, desde agora, caminhando por amor da palavra e por amor do testemunho, de servir a Cristo. Amém? Que você possa ter compreendido essa possibilidade e não descartá-la. Com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.